Oi, gente, boa tarde. Hoje é dia 18 de outubro de 2013, são 6 horas da tarde. A gente começa agora o Participação Popular ao vivo pela Rádio Câmara e pela TV Câmara. Eu sou Dini Moraes e hoje estou aqui substituindo o Fabrício Rocha, que está curtindo merecidas férias. Hoje a gente vai falar de um tema que tem tudo a ver com a gente, mas é um tema que a princípio parece meio espinhoso. Confesso para vocês que quando a gente falou que a gente ia tratar disso aqui no Participação Popular, todo mundo olhou meio esquisito, falou, mas como é que a gente vai aproximar isso da vida das pessoas? É isso mesmo, é esse livrinho que está aqui na minha mão. Constituição Federal, que está completando 25 anos. O que ela tem a ver com a nossa vida? Quais foram os direitos que ela trouxe? Será que a gente, nós, cidadãos, a gente acha que essa Constituição é tão cidadã quanto os políticos dizem? É isso aí que a gente precisa que você responda pra gente. Participe. Ligue para o 0800 619 619. A ligação é gratuita. Se você ligar, a gente lê aqui durante o programa as suas perguntas. Você também pode participar por e-mail, mandando um e-mail para participaçãopopular@câmara.leg.br ou então pelo Twitter, só citando o @participaçãopop. Quem também vai participar com a gente são dois convidados para lá especiais que entendem do assunto. Um é César Gandhi, que faz parte de um grupo chamado Erga Omnes. César, explica pra gente um pouquinho rapidinho o que é esse grupo. Bem, boa noite. É um projeto que existe desde boa janeiro noite, de 2011. Tarde, né? Sim. 6 horas da tarde é um horário meio esquisito, né? Sim. É um projeto que existe desde janeiro de 2011, que é apartidário, não tem financiamento privado nem público. Eu desenvolvo com mais 2 amigos e mais alguns colaboradores e a gente leva a discussão sobre ética, cidadania e política para as escolas públicas de ensino médio aqui do Distrito Federal. Bom, quem também vai conversar com a gente é João Trindade Cavalcante Filho, consultor legislativo do Senado Federal e professor de Direito Constitucional, né? Então você entende do assunto, né, João? Quanto tempo você dá aula sobre isso? Sobre Direito Constitucional já há 8 anos. E basicamente jovens? Jovens de todas as idades, curso para concurso, pós-graduação, uma experiência bem eclética. Ou seja, vai poder explicar pra gente tintim por tintim, né? Quem também vai participar com a gente é o pessoal de São Paulo, a repórter Ana Kaline, que está lá no centro de São Paulo. Oi, Ana Kaline, tudo bem? Oi, Dini Moraes, a gente está aqui no vão do MASP, está tendo uma exposição belíssima aqui de fotografias de um ambientalista francês, ele mostrando o mundo por cima. Choveu um pouquinho, mas a chuva deu uma trégua para a gente participar aí do programa da TV Câmara Brasília e eu já consegui. Você falou que é um assunto meio espinhoso, muita gente não gosta de falar, muita gente não aborda a questão comumente, né? Falar de Constituição, 25 anos de Constituição, direitos, deveres. Geralmente as pessoas acham que não tem nada a ver com elas, né, Ana Kaline? Geralmente elas acham que é para especialista. É que muitas vezes... Não, a própria sociedade deveria discutir, né? A Carta Magna do país rege a vida da gente, a minha, a sua, a de todo mundo que está vendo a gente, né? De todos os brasileiros. Eu acho que deveria ser um assunto mais abordado. Quem sabe, né? Hoje o programa dá esse incentivo aí. Eu vou conversar com o publicitário André Bediato. André, que está aqui também esperando para participar. A gente falava sobre a questão das conquistas políticas na Constituição de 88. A gente sabe que veio o voto facultativo de 16 a 18 anos e também para pessoas com mais de 65 anos. O André Bediato acha que a gente poderia ter evoluído um pouco mais, né, André? Sem dúvida. Primeiramente, boa tarde a todos. Realmente é muito importante ter conhecimento da Constituição, inclusive eu tenho até um aplicativo no celular para acompanhar o máximo possível. É necessário esse conhecimento dos nossos direitos, né? E em relação ao voto facultativo, é muito importante entender que mais de 245 países hoje, dentre os 245 países, cerca de 20 apenas utilizam o voto obrigatório. Ou seja, a gente vê que é uma evolução da sociedade votar aqueles que realmente querem, aqueles que realmente têm interesse em votar. Então, o voto obrigatório no Brasil, ele ajuda, ele auxilia os políticos que não estão com boas intenções em arrumar formas de conseguir votos que não seja por sua capacidade política, por seu conhecimento e sua idoneidade, né? Então, acredito que o voto facultativo poderia ser também aqui no Brasil ampliado de uma forma não só apenas de 16 a 18 anos e os acima de 60, como para toda a população. Acho que isso iria valorizar os bons políticos e melhorar a política do nosso país. Agora, André, o voto sendo facultativo, a gente não tem educação política, né? Como garantir que realmente a pessoa vá às urnas
exercer esse direito de cidadania. Não é facultativo. Num país sem educação política, como é que fica isso? Então, acho que a grande questão é as pessoas que realmente têm conhecimento e que se preocupam com política e querem fazer algo diferente, mudar o Brasil, essas pessoas vão votar, né? Então é importante que esse conhecimento político, essa educação seja ampliada cada vez mais. Só que é importante também que apenas as pessoas que têm interesse em votar e têm interesse em fazer alguma mudança no país, que estejam em frente às urnas, né? E participem de fato do ato mais importante que tem da democracia. Porque é assim que a gente escolhe as pessoas que vão nos representar, né? Muito obrigada, André. Dini, eu jogo essa pergunta para os seus convidados, exatamente isso. Voto facultativo ou obrigatório aqui no Brasil? É com você. Obrigada, Ana Kaline. Lembrando, gente, que a Ana Kaline, na verdade, ela faz parte da TV Assembleia de São Paulo e ela está participando aqui do Participação Popular por meio de um convênio, de uma parceria muito bacana que tem entre as TVs Assembleias com a TV Câmara Nacional, que a gente faz uma rede legislativa de comunicação pública, digamos assim. Daqui a pouquinho a gente volta com a Ana Kaline. Vou trazer essa pergunta dela, vou guardar um pouquinho e vou trazer mais para o final, porque ela já está falando de reforma política, propostas para mudanças. E antes disso, antes de tratar disso, eu queria que a gente começasse nossa discussão falando da presença mesmo da lei maior, da Constituição Federal na vida das pessoas. Será que as pessoas... Eu até citei isso para vários colegas meus e a gente fez várias reportagens aqui na TV Câmara, na Rádio Câmara, no Jornal da Câmara, inclusive, até sugiro para o pessoal para ler esse material, que é um material muito bacana que foi feito, que lembrou esses 25 anos da Constituição Federal. Foram feitas reportagens especiais para a Rádio Câmara, para a TV Câmara, e para o jornal e para a Agência Câmara. Esse material, inclusive, está disponível no site da Câmara, no www.câmara.leg.br. Lá você consegue ver tudo. Nesse material, quando eu fui para a rua e fui conversar com o pessoal na rua, eu fiz uma pergunta bem simples, que para mim parecia simples, e me surpreendeu muito a resposta das pessoas. O que vocês acham que tem que ter na Constituição Federal? E o que aconteceu? As pessoas respondiam para mim assim: saúde, educação, são direitos básicos que já constam na Constituição. Eu fiquei um pouco assim alarmada. Será que as pessoas não sabem? Será que as pessoas não ligam? Ou será que, enfim, ela tem... O que é isso, né? Por que elas citam direitos que já constam aqui? Será que a Constituição está presente na vida da gente? Eu vou começar a nossa resposta com o João Trindade Cavalcante Filho. Vamos ver a sua opinião. Você acha que a Constituição faz parte da vida das pessoas, apesar de ser a nossa lei máxima? Eu acho que ela faz parte, Dini, mas a gente não tem essa noção. A Constituição está no dia a dia das pessoas, quer dizer, mesmo quem não gosta de política, mesmo quem não gosta de direito, todo dia vai ter alguma coisa, algum ato que vai praticar que tem a ver com a Constituição. Quando você, por exemplo, não só quando você vota, você está tudo isso regulamentado pela Constituição, mas como você falou, quando a gente tem luta por mais saúde, por educação, quando um trabalhador faz greve, quando a gente fala de greve dos bancos, quando a gente fala de greve dos Correios, tudo isso está garantido na Constituição. Quer dizer, existe o direito de greve dos trabalhadores e a limitação desse direito, quer dizer, o que eles têm que manter funcionando ou não, tudo isso está na Constituição. Agora, talvez a população não tenha essa noção de que realmente tudo isso está na Constituição Federal. Também, por outro lado, porque muito do que está na Constituição não é respeitado na prática. Então, o cidadão, ele não sabe que o direito à saúde está garantido a todos na Constituição, porque ele vai no posto de saúde e às vezes não consegue atendimento. Então, tem uma distância grande entre o que está no papel e o que o cidadão vivencia na realidade. Na prática, né? E César Gandhi, como é que a gente faz para chegar a esse texto que é tão bem elaborado, que muita gente elogia, apesar de ter, sei lá, seus defeitos, né? Mas é uma Constituição elogiada. Você acha que dá para aproximar mais da vida das pessoas? Assim, se nós olharmos a imagem anterior a 88, a gente consegue resgatar 21 anos de ditadura militar. Então, um período em que as pessoas não conseguiam ter a oportunidade de manifestar a sua opinião, de estar nas ruas, de se reunir, de participar da vida política. Com a Constituinte de 88 e depois com a nossa carta, que estamos comemorando 25 anos dela,
as pessoas quiseram colocar neste texto todas as particularidades da vida. Então, por isso que a Carta Constitucional, ela trata do direito à saúde, trata sobre a família, direitos sociais, direitos trabalhistas. Talvez por conta disso, no imaginário popular, exatamente o que eles acham que deveria estar na Constituição, exatamente é o que está. Sobre a outra pergunta que você falou, eu acho assim, o texto constitucional ele é muito rico de parâmetros para que haja uma ação efetiva do Poder Executivo e uma discussão do Poder Legislativo. O professor Marcelo Neves ele tem uma frase muito interessante em que ele diz que não dá para resolver com leis escritas problemas sociais que exigem ação. O texto constitucional ele traz um parâmetro e uma lente para que o constituinte, para que os parlamentares e os governantes, de uma forma geral, olhem quais são as expectativas da população e desenvolvam as políticas públicas. Se não houver esse tipo de direcionamento e esse tipo de posicionamento de quem, de fato, tem que atender a população, o texto constitucional vai continuar sendo, ou partes do texto constitucional vão continuar sendo meras proposições e meros direcionamentos para a vida prática de cada cidadão, né? E é uma questão interessante porque é uma questão que é um círculo virtuoso, vamos dizer assim. Quanto mais as pessoas conhecem a Constituição, mais elas têm condição de cobrar. Então, por exemplo, muita gente... Mas aí tá um problema, porque essa foi uma outra realidade que a gente tem quando a gente vai para a rua mesmo, por exemplo, rodoviária, calçadas das cidades. Quando a gente vai conversar com as pessoas e tenta falar com elas a respeito, vamos falar de direitos. Aí, eu não quero falar, não entendo disso, não sei nada sobre isso. E elas realmente não querem conversar sobre isso, porque a impressão que nos dá é que elas como a gente não sabe muito do assunto, a gente não é muito afim de falar, né? Isso. Então, a impressão que dá é justamente essa, que como eles não sabem ou acham que não sabem, não querem falar. Conhecer seria um bom caminho, mas como conhecer uma coisa que parece ser tão distante, né? Eu ainda tenho a tese de que noções básicas da Constituição tinham que ser faladas, tinham que ser mais comentadas, porque já são, no ensino médio e no ensino fundamental. Antigamente, você tinha como elemento obrigatório, inclusive, do ensino médio e do ensino fundamental, aquela matéria que era Educação Moral e Cívica, que na época da ditadura era usada meio com caráter, com viés ideológico. Mas que é importante ter essa matéria, quer dizer, eu acho que é importante o aluno do ensino médio, desde o ensino fundamental, ele saber as garantias do trabalhador, ele saber, por exemplo, a questão da liberdade de reunião, fazer manifestações. Então, uma forma de a gente solucionar um pouco esse problema talvez fosse que os professores de ensino médio e de ensino fundamental mostrassem para as crianças, para os adolescentes e para os jovens que os direitos que a gente quer exercer, eles estão garantidos na Constituição. E aí também o trabalho de grupos como o Erga Omnes tem essa importância fundamental. Antes da gente continuar o papo aqui, a gente vai voltar para São Paulo, porque a Ana Kaline conseguiu mais um convidado lá, mais uma convidada que a gente está conseguindo ver que é uma mulher. Ana Kaline, e aí? O que a nossa convidada tem como dúvida aí? Olha, Dini, é claro que eu tenho que puxar a sardinha para o nosso lado um pouquinho, né? Vamos falar das conquistas das mulheres. Por exemplo, licença maternidade, de 90 para 120 dias. Ao meu lado, olha que coincidência, ela participou dessas discussões, fez um movimento feminista exatamente para tratar, né, do que seria colocado na Constituição de 88 com relação às mulheres. E ela disse que se fosse hoje, pasme, isso não teria acontecido. Por quê, Márcia? A gente fala, né, da realidade em 1988. Conquistou-se isso. Mas a gente está em 2013 e você acha que seria diferente? Seria. Hoje nós teríamos representantes muito mais conservadores no nosso Congresso, coisa que naquele período não havia. Havia um anseio muito grande de avanços sociais, principalmente na área da mulher, né? Aquele momento a mulher se traduzia organizada em movimento de mulheres, em movimento feminista e dentro dos sindicatos. Essa expressão se dá no Conselho da Mulher naquele período, que vai levar para aquela Assembleia Constituinte as suas reivindicações. Foi um avanço extraordinário para o nosso país. Principalmente a licença maternidade, que se dava como causa perdida.
ok? Diziam que não seria possível conquistá-la, e o foi. O foi porque nós tínhamos uma bancada, na época, muito expressiva, lutadora, envolvida, mesmo os conservadores, eram envolvidos para se expressar enquanto progressistas para o país. Hoje, isso não seria possível aos meus olhos, né? Quando olho para trás e vejo o nosso Congresso hoje, tão reticente a mudanças, né? Tão reticente a mudar as leis que precisam ser mudadas. Por exemplo, uma reforma eleitoral que é tão importante e eles são tão reticentes. Agora, a Márcia Bernal, bibliotecária, né, e falou sobre essa discussão, mas, por exemplo, à época a gente tinha o fim, né, dos governos militares e a gente entrou no governo democrático. Isso não foi a grande alavanca para essa discussão ou para essa conquista? Hoje a gente vive um momento tranquilo, vamos dizer assim, né, Dini? Será que não foi isso? Nós temos um gancho dentro do próprio período na história do mundo, do planeta. A década de 80 é uma década que alavanca conquistas de segmentos sociais específicos, coisa que antes não havia, né? A questão da mulher, a questão do homossexual, a questão da ecologia surge nesse período, que são conquistas específicas da sociedade. Isso faz parte de um contexto até mundial naquele período. O que você levanta tem a ver, porque a questão de sair de um regime militar trazia no seu bojo as lutas sociais organizadas na sociedade. Era um momento que tanto a sociedade civil, né, como a sociedade no sentido dos sindicatos, né, estavam abertas, querendo mudanças na sua vida, como pessoa, como cidadão do país. Então é óbvio, quando você sai de uma panela de pressão e a tampa se abre, e você tem condições de se expressar, né, isso rola, isso acontece. E as mudanças naquele período significaram isso, essa possibilidade concreta de mudança. Obrigada, Márcia. E como a gente sabe, a gente vive num país ainda machista, né? Vou jogar outra pergunta para os seus convidados. Poderíamos ter avançado mais nas questões do universo feminino? É com você, Dini. Obrigada, Ana Kaline. Ana Kaline, que é da TV Assembleia de São Paulo, que hoje a gente está com as participações ao vivo da população na rua, diretamente lá de São Paulo, lá do MASP, do Museu de Arte de São Paulo. E a Ana Kaline, que é a repórter que está ajudando a gente nessa conversa com a população. Vocês têm algum comentário para fazer a respeito dos direitos das mulheres, como bem a Ana Kaline vem lembrando? Dini, realmente a nossa Constituição avançou um bocado na questão dos direitos das mulheres. Eu só discordo quando se diz que, por exemplo, hoje esse avanço não seria possível. Realmente, hoje, se você olha a composição do Congresso... Discorda da entrevistada, né? Discordo da entrevistada, discordo frontalmente dela. Por quê? Se você olha realmente hoje a composição do Congresso, você tem um Congresso com a ala conservadora um pouco mais representada do que havia em 88. Mas isso especificamente em relação aos direitos das mulheres, em geral, não necessariamente quer dizer uma resistência. Você vê que foi esse Congresso que no ano de 2008 e 2009 aprovou a lei que ampliou a licença maternidade de 120 dias, que é o que é garantido na Constituição, com a possibilidade de prorrogação por mais 60 dias. Então foi esse Congresso que aprovou. Então eu não sei se hoje em dia não se teria condição de avançar. Certamente alguma bandeira, pelo menos, do movimento feminista seria mais difícil de passar, porque já não passou também em 88, que seria a questão do aborto. Esse tema realmente, acho que hoje... Mas é um tema explosivo até hoje. Mas eu acho que em 88 já era um tema que não conseguiu sensibilizar a maioria da Constituinte, hoje menos ainda. Mas tirando isso, eu acho que o Congresso Nacional, ele mesmo na composição atual, ele vem trazendo várias alterações na lei que atendem a determinadas demandas do movimento feminista. Então eu não vejo que se não se conseguiu em 88, hoje também não se vai conseguir. Eu acho que isso é uma questão dinâmica, uma questão que vai mudando. Acho que tanto é assim que na discussão agora do novo Código Penal, parece que nós vamos conseguir avançar, pelo menos para avançar na discussão, não de legitimar e de permitir o aborto, mas de discutir períodos de semana em que seria possível fazer a interrupção da gravidez. É uma discussão bem polêmica mesmo. Bem polêmica, bem polêmica. Inclusive, a gente até já discutiu isso aqui no Participação Popular, já foi um programa que pegou fogo, viu? E tem que discutir cada vez mais. E só mais um ponto que é interessante,
é que eu acho também que hoje o momento é muito mais oportuno para se avançar nas questões do movimento feminista. Acho que há uma abertura muito grande do Congresso Nacional, até porque se você for pensar bem, por mais que hoje a gente se vanglorie de ter uma proteção específica para a mulher em situação de violência doméstica, não foi o Congresso Nacional ou os governantes, de uma forma geral, do Brasil, que tiveram a grata e a oportuna ideia de criar uma legislação que protegesse a mulher. Foi necessário que a Maria da Penha levasse a questão para as cortes internacionais, depois de décadas tentando punir o agressor dela, que deu um tiro, quase levou à morte, para que o Brasil fosse condenado a pagar uma indenização e fosse condenado a fazer uma legislação. Então, e é uma coisa relativamente recente. Então, respondendo a pergunta que a Ana Kaline trouxe para a gente, vocês acham que poderia ter avançado mais? Poderia, mas não há um fechamento atual para que essa discussão possa avançar ainda mais. Eu acho que em 88 não dava para ter avançado mais. Eu acho que, olhando a fotografia de 88 da Constituinte, já se avançou mais do que eu imaginaria, por exemplo, analisando a composição. Acho que hoje tem como avançar mais, mas em 88 já houve um avanço bem significativo. E outras decisões, às vezes, do Legislativo e do Judiciário, bem depois, avançaram em alguns pontos. Por exemplo, no debate da Constituinte, a questão da união entre pessoas do mesmo sexo, se colocou o artigo 226 da Constituição para dizer que a união estável era entre homem e mulher. E na Constituinte se colocou, não, é para evitar a questão da união entre pessoas do mesmo sexo. Certamente, tudo bem que foi uma decisão do Judiciário, foi o Supremo que decidiu essa questão da união entre pessoas do mesmo sexo. Mas teve até uma aceitação na sociedade, não houve nenhuma grande revolta, houve revoltas pontuais. Mas nas representações políticas ainda continua sendo muito polêmico. Ainda, mas eu te digo o seguinte, não é que hoje, por exemplo, hoje tem alguns projetos tramitando aqui dentro do Congresso para regulamentar a questão do casamento gay. Certamente esses projetos, se passarem, são muito difíceis que passem. Mas, e até acho que já nem tem sentido mais se o Supremo já reconheceu. Mas lá em 88 foi o contrário. Lá em 88 não é que não se reconheceu a união entre pessoas do mesmo sexo. É que se colocou uma regra na Constituição para impedir. Então, eu tenho essa ideia saudosista de que em 88 a gente saiu da ditadura, estava tudo muito bom, depois com a democracia a gente perdeu o ímpeto. Eu acho que não é bem assim. Eu queria chamar o pessoal para participar desse debate, viu, gente? Eu quero saber o que você acha. Você acha que a Constituição, ela reflete o que você vive na sua vida? Você acha que falta alguma coisa? O que falta constar aqui na nossa lei máxima? A lei máxima de nosso país. Ela reflete a cidadania, reflete o que a gente vive no dia a dia? Manda sua opinião para a gente. Liga gratuitamente para o 0800 69 69. Pode também mandar e-mail para o participaçãopopular@câmara.leg.br ou então pelo Twitter, @participaçãopop. É só fazer a menção que a gente lê aqui a sua pergunta. Eu quero voltar ao tema, eu quero aproveitar para voltar ao tema, porque teve uma participação falando justamente daquilo que a gente estava falando antes da educação, das pessoas terem acesso ao texto da lei, terem conhecimento. O Haroldo Oséias de Almeida, que ele é de Delmiro Gouveia, lá em Alagoas, brigadão pela sua participação, viu, Haroldo? Ele participou, inclusive, antes do programa vir ao ar. Ele mandou um e-mail para a gente e perguntou por que a Constituição Federal não é uma matéria obrigatória nas escolas desde o ensino fundamental em nosso país. Ele fez outras perguntas, mas essa é uma pergunta que tem tudo a ver com o que a gente estava discutindo, né? Inclusive, na hora que a gente estava discutindo antes também, a gente lembrou que, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei que foi muito massificada. Né? Ela é uma lei, eu até trouxe os encartes aqui, tem para criança, tem quadrinho, tem para jornalista, que tem várias versões para as pessoas terem noção do que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Foi uma lei que foi trabalhada para isso. Agora, a gente dificilmente vê isso com a Constituição, né? Eu nunca vi uma Constituição em quadrinhos. Eu confesso para vocês, eu nunca vi. Falta interesse, falta esse ensino. E aí eu queria perguntar especificamente para o César Gante, como trabalhar um tema desse, que não é didático, né, que parece um tema meio árido para a garotada, para levar esse conhecimento para eles lá. Quando a gente chega aos colégios, primeiro que a dificuldade ainda é muito grande. Porque você tem que fazer um trabalho de convencimento com os diretores, depois com os coordenadores, depois com os professores que têm que abrir mão de um espaço dentro da sua agenda. Então, há uma dificuldade muito grande para você levar essas discussões para os colégios. Quando nós chegamos, de fato, na sala de aula, que é o momento de trabalhar esses temas com os alunos,
os alunos eles ficam um pouco receosos de fazer algum questionamento, mas quando eles veem que nós vamos discutir sobre o funcionamento do parlamento, os deveres e responsabilidades do presidente da República, a gente vai falar sobre a questão de polícia e juventude, dos poderes do delegado de polícia, sobre direitos e garantias fundamentais, eles observam o quanto isso faz parte da vida diária deles. Então as perguntas começam a acontecer, eles começam a participar. E sempre a gente sai com a grata satisfação de ver os alunos perguntando quando é que vocês vão voltar, quando é que esses projetos de fato vão acontecer. Mas você sente falta de um tipo de material como esse, por exemplo, Constituição em quadrinhos, ou alguma coisa mais comentada, que seja mais explicadinho, mais, um formato mais agradável para a juventude? Eu acho assim que o problema não é muito de material. Há um professor chamado Herkenhoff, salvo engano ele é do Espírito Santo, ele desenvolve materiais que são muito interessantes. João Batista Herkenhoff, por exemplo, o ABC da Cidadania. Você tem municípios que trabalham com orçamento participativo, que também desenvolvem materiais para explicar o que faz o PROCON, o que faz a delegacia, qual é o papel do bombeiro, o papel do judiciário, o funcionamento dos juizados especiais. Então, acho que o problema não é nem de material. O problema é de falta de vontade política. Se a gente for analisar, hoje nós temos toda a razão para comemorar os 25 anos da Constituição. Mas o nosso sistema educacional hoje do Brasil é um sistema educacional extremamente problemático. Há uma amiga do João, consultora legislativa do Senado, a Tatiana Feitosa, que escreveu um livro, um texto falando sobre a Finlândia, que tem um sistema educacional de ponta. A revolução que começou a ser feita na Finlândia, ela data dos anos 60, e eles demoraram 4 décadas para implementar um sistema de alto nível. Então, para você hoje pensar numa reforma educacional que faça da escola um agente de transformação e não só um local de armazenamento de criança, que é o que acontece hoje, nós teríamos que ter um embate no Congresso Nacional que seria suprapartidário. Ou seja, a Dilma, por exemplo, conversando com os próximos candidatos ou com os parlamentares, etc., para criar uma política pública na área de educação que fosse daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Nós sabemos das dificuldades para isso acontecer. Então, o que falta não é material, o que falta, e também não são iniciativas, tem muita gente fazendo isso, muita gente fazendo de forma separada, está faltando a gente congregar isso. O que falta é vontade política mesmo. Mas você defende uma disciplina específica como o João? Defendo. Eu cheguei na Faculdade de Direito sem nunca ter lido a Constituição Federal. Eu até, quando me apresentaram, falei, não, é de 88, não deve ser essa aí não, devem ter lançado uma agora. Essa está desatualizada. Essa está desatualizada, não é possível que ainda seja essa. Então eu cheguei e olha que eu venho de uma família de professores. Então o problema ele é um pouco sistêmico, de trabalhar essas questões no nível fundamental, no nível médio, com as particularidades necessárias, sem trazer um aprofundamento, mas trabalhando no que é importante. Né? A gente tem umas participações aqui, deixa eu registrar. Carlos Coelho pelo Twitter, né? Se o poder emana do povo, segundo a Constituição Federal, por que a mobilização social é necessária para garanti-lo? Carlos, a gente vai trocar nesse assunto daqui a pouquinho, quando a gente for tratar das movimentações que aconteceram em junho e julho. Algumas ainda continuam até hoje, mas assim que foi aquela concentração sobre o transporte público, né? Que até há uma proposta, na verdade, de colocar na Constituição o transporte como um direito. E a Maria Inês Sestaro, que é professora, diz que dá aula de cidadania, levei esse assunto, o que é a Constituição, para os alunos do 8º ano. Nenhum aluno sabia do que se tratava. Justamente do que a gente está falando aqui. Né? Obrigada, viu, Maria Inês, por sua participação. Quero registrar outras participações também, que por e-mail, do Clóvis Magalhães Cajado dos Santos, de Macaúbas, na Bahia, o Márcio dos Santos Meira, de Amaragi, Pernambuco. Muito obrigada, viu, gente, pela participação. E o Valdomiro Trento, de Santos, São Paulo, que ele está perguntando, na verdade, por que não saem as tais reformas eleitorais, previdenciária, trabalhista, sindical, e daqui a pouquinho a gente volta nisso, porque São Paulo está com mais um convidado lá para a gente. E aí, como é que tá? Já anoiteceu em São Paulo, hein? Né, Ana Kaline? Começou a chover, né? Começou a chover aqui, Dini. Um pouquinho,
aí vai e volta. O tempo em São Paulo é assim mesmo, né? Meio oscilante. E eu queria dizer ao professor aí de Direito Constitucional, também fiz Direito. E só tive conhecimento da Constituição no meu primeiro ano de faculdade. Também nunca tinha manuseado a nossa Carta Magna. Agora eu vou falar com um jovem, ele tem 25 anos, a idade da Constituição Federal. O Felipe Paiva é fotógrafo. E eu toquei com ele no assunto que ele já nasceu com liberdade, né? A Constituição de 88 acabou com a censura. Você acha que acabou mesmo, Felipe? Então, eu acho que diminuiu muito a censura. Vamos dizer que acabou com grande parte da censura, mas não é totalmente democrática, né? A gente vê essas concessões que não acabam nunca e é sempre o mesmo pessoal escolhendo o que vai passar nas rádios e na televisão aberta. Então, eu diria que a censura, por grande parte, terminou, né? Mas ainda é bem manipulado. Eu conversava com o Felipe, aqui uma curiosidade. Eu falei, quando você nasceu, você ganhou o direito de votar aos 16 anos de idade. Eu perguntei para ele, você votou? Qual foi a resposta do Felipe para mim? Não, eu não votei. Por quê? Porque, bom, primeiro eu sabia até que eu poderia votar aos 16 anos, mas eu não me interessava em votar, não conhecia nada de política, porque não é... Quando a gente é jovem, o estímulo para te aprender política é zero. Então, a minha vontade era de postergar o voto o máximo que eu pudesse, porque não me interessava com a maioria das pessoas. Morava em Santos e acabei optando por não votar mesmo. E na questão também das conquistas, a gente tem na área da saúde, né, a criação do Sistema Único de Saúde, do SUS. Hoje a gente discute outras vertentes do Sistema Único, que é a revisão de tabela, a garantia da saúde de boa qualidade. Você acha que foi uma evolução, mesmo a gente tendo problemas no sistema público de saúde? Sim, eu acho que não só na saúde, quase tudo melhorou. De fato melhorou, a gente não pode falar que a gente vive igual a gente vivia há 40 anos atrás. Mas é uma coisa que eu acho que atrapalha muito aqui no Brasil, é que a desigualdade entre os ricos e os pobres é maior. Então isso acaba gerando descontentamento, não tem jeito. E a gente tem o problema da saúde e educação aqui, que é lamentável, mas estamos caminhando aos pouquinhos. Acho que a gente tem que... temos leis boas, mas a gente tem que aplicar elas direito e tem que fiscalizar, tem que fazer funcionar. Não adianta só ter no papel. Eu ouvi uma conversa no estúdio, sim, né, de orelhinha, falando sobre a questão das manifestações. A gente teve em São Paulo foi um grande palco dessas manifestações com relação ao passe livre. Você acha que é por aí que a gente conquista? Quer dizer, o povo tem que se mobilizar, o povo tem que ir às ruas, tem que lotar aqui a Avenida Paulista de São Paulo? Bom, sim, eu acho que o povo é um pouco culpado do Brasil ser assim, porque o povo também tem que se interessar por política, tem que fazer política, tem que conhecer, não pode se ausentar totalmente, senão cada um faz o que quer mesmo. Então eu acho que isso é bom para começar a desenvolver essa vontade de entender o que está acontecendo no país, para daí sim a gente começar a fazer política de verdade. Sim, eu acho que o povo tem que estar na rua, evitando, né, os tumultos, mas eu sinceramente não acredito em mudança pacífica, como dizem, verde e amarelo e paz e amor, que vão simplesmente dar risada na nossa cara. Olha, o jovem falando, que bom que já tem essa conscientização, né, Dini? Antes de voltar para você no estúdio, tem um recado de um deputado estadual, o deputado Antônio Salim Curiati, do PP. Ele foi deputado constituinte, ele foi deputado federal pelo PDS em 1988 e participou de todo o processo aí e me disse que é uma pessoa feliz por ter participado desse processo e tem muito orgulho disso. É com você, Dini. Obrigada, Ana Kaline, lá da TV Assembleia de São Paulo, registrando aí, então, o recado do deputado Salim Curiati, deputado estadual que foi constituinte. Obrigada, viu, pela sua participação. A Ana Kaline, ela trouxe um assunto interessante. Trouxe e o Felipe, vários, né? Vários, né? Eu estou achando interessante a entrada dela, porque ela está lembrando de conquistas que vieram junto com a Constituição Federal, né? E o Felipe, não sei se todo mundo notou, o Felipe tem 25 anos, né? Que é justamente a idade da Constituição Federal. Eu acho que é interessante a gente pontuar que a Constituição ela trouxe alguns direitos e estabeleceu alguns direitos sociais. Hoje são 11, né, que a Constituição estabelece. Educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade, proteção à infância e assistência aos desamparados.
Esses direitos sociais, gente, eles estão escritos ali, não é à toa, não. Eles estão ali justamente porque nada ganha disso na justiça brasileira. Então, os brasileiros, todos eles têm que ter acesso a isso. Caso não tenha, há a possibilidade de se buscar na justiça. Por isso que existem tantas, inclusive, tantas ações que chegam pedindo direito, né, que seja cumprido esse direito social. Mas eu quero falar de um direito social em específico, que é o direito à saúde, que eu acho que, na minha opinião, vocês me corrijam se eu estiver errada, foi o direito que mais foi, digamos, gritante aos nossos olhos a partir da Constituição de 1988, né? Porque antes tinham aquelas intermináveis filas do INAMPS. Quem não estava na fila, quem não tinha a carteirinha do INAMPS não podia ser atendido em posto de saúde, não podia ser atendido em hospital e tinha que ir para a Santa Casa, né, em instituições filantrópicas. Foi uma mudança muito radical a criação do SUS, né, o Sistema Único de Saúde. Vocês concordam com isso? Aí eu começo com o professor João Trindade Cavalcante Filho. Eu concordo sim, Dini. Realmente, se você compara o antes e o depois da Constituição, você vê que realmente o Brasil construiu, com todos os problemas que tem, mas o Brasil construiu um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. Quer dizer, você vai, por exemplo, nos Estados Unidos, está uma briga danada para implantar um sistema que não é 1/10 do que a gente tem aqui. Então, quer dizer, a gente realmente trouxe esse direito não só prevendo na Constituição, mas com mecanismos, como a Constituição prevê, de uma gestão descentralizada, quer dizer, com a participação da União, da Presidência da República, dos governadores estaduais, dos prefeitos, toda essa rede de proteção. Inclusive da população, por meio dos conselhos de saúde, exatamente, que estão esvaziados aí. Mas aí tudo isso, quer dizer, a gente, apesar de todos os problemas que existem hoje, mas você vê que se a gente compara o antes e o depois, realmente a gente construiu um sistema único de saúde que hoje em dia, do ponto de vista da lei, o Felipe falou uma coisa muito importante, as leis no Brasil são ótimas. As leis no Brasil estão entre as melhores do mundo. O problema do Brasil não é prever na lei, é aplicar. Então, o Sistema Único de Saúde, com o embasamento constitucional e com a lei que a gente tem hoje, ele está maravilhoso. O desafio agora é como fazer isso virar a prática, como efetivar isso. Mas, César Gante, é difícil, né? Porque eu acho que muita gente, você que lida com adolescentes e com jovens, o povo, essa nova geração nem se deu conta de que isso um dia existiu, né? Apesar de hoje enfrentar esses problemas na saúde pública, hoje, para a gente, é normal você saber que precisa de um pronto-socorro, você pode chamar o SAMU, por exemplo, ou pode ir numa emergência, por mais que você fique lá 5 horas esperando, você sabe que lá tem uma instituição. Os jovens não viram essa realidade anterior, né? Eles chegam a ter consciência disso, de que hoje esse sistema atende 200 milhões de pessoas, que é gente pra caramba, um desafio tão grande, né? Dificilmente os jovens eles têm alguma noção dos temas que a gente vai trabalhar. Pelo menos eles trazem algum senso comum. Mas eles citam a saúde, por exemplo, como um problema? Dificilmente. O tema mais citado e que gera mais efervescência dentro das salas é a questão da violência. São as questões ligadas ao direito penal. Ah, minha casa foi invadida, a polícia fez isso, isso e aquilo. A polícia pode fazer isso? São temas... Lógico que é uma questão que depende também do colégio onde a gente for. Nós estivemos no Setor Leste, no final de 2011. Setor Leste, só para quem Setor não Leste é de colégio Brasília, aqui na capital federal. E lá, quando nós fomos falar sobre pena de morte, houve unanimidade. Toca fogo, corta a cabeça. Quando nós fomos em locais em que a população era mais carente, a situação era outra, as pessoas, não, mas não podemos fazer isso. Nós vamos matar inocentes. Então, depende muito do colégio. E a discussão se torna muito mais plural e muito mais significativa e gratificante também por conta disso. Mas os jovens, eles não têm essa... Porque é uma noção um pouco mais aprofundada de saber que o sistema de saúde, o Sistema Único de Saúde, ele tem um desenho constitucional que é todo pertinente e que traz mais garantias. Que o que está faltando é um pouco mais de trabalho do Executivo e do Legislativo para criar parâmetros de atuação e de gestão mais diferenciados. Mas você concorda que foi uma grande virada aí na saúde? Foi uma grande virada. Antes de 88, basicamente, o atestado de nascimento do cidadão era carteira de trabalho para o indivíduo ter acesso a alguns dos serviços da área de saúde. Com a Constituição de 88, ela criou o sistema da Seguridade Social, que tem um desenho todo pertinente e que ampliou essa possibilidade de acesso para a cobertura, em tese, dos 200 milhões de habitantes. Tá certo.
Ó, eu já estou sabendo que o deputado Chico Alencar está na linha para conversar com a gente, ele que é o historiador. Mas antes de falar com o deputado, eu quero registrar a participação de várias pessoas pelo Twitter. O do Misael Oliveira, que disse que o programa está muito bom. Obrigada, Misael, pela sua participação, viu? A Dani Rezende, que está dando bem também, parabéns pelo programa e pela participação do pessoal aqui. Diz que concorda com a inserção dos textos constitucionais nas escolas. O Efigênio Hortêncio também, que diz que gosta, inclusive, de ler a Constituição, que tem uma das primeiras versões da Constituição. Tem pergunta para o professor de como fazer valer a Constituição. A gente, inclusive, já conversou aqui um pouquinho sobre isso. A Laís e também a Maria Inês Sestaro. Gente, obrigada pela sua participação. Se você também quiser dar a sua opinião aqui no Participação Popular, é só mandar um Twitter para a gente. Menciona @participaçãopop. Também pode mandar e-mail para o participaçãopopular@câmara.leg.br. Vou repetir. participaçãopopular@câmara.leg.br. Ou também você pode ligar gratuitamente para a gente, tá? 0800 6969. 0800 6969. E agora é por telefone que a gente vai conversar com o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Boa noite, deputado, tudo bem? Boa noite, tudo bem. É um prazer, Dini, participar desse debate rico. Deputado, a gente está falando muito aqui sobre o descolamento do texto e da vida das pessoas, do texto constitucional e da vida das pessoas. O senhor concorda que as pessoas elas se sentem um pouco distanciadas dessa lei? Acha que isso é só para especialista e para político mesmo? Há uma tradição no Brasil, Dini, que é da cultura bacharelesca, né? Talvez tenhamos herdado isso da colonização portuguesa, que aqui chegou com as suas ordenações, com todo um aparato jurídico legal de fora, evidentemente, nós como colônia, recebendo tudo isso da metrópole. Quando a primeira Constituição do Império ela foi outorgada pelo imperador Pedro I, dissolvendo a primeira Constituinte que houve no Brasil, mas sempre a gente procurando o modelo externo. Com a República não foi diferente. Aliás, o Brasil começou se chamando República dos Estados Unidos do Brasil. E uma marca desse longo período histórico é essa dissociação entre o que está escrito e o que é a vida real. Não é à toa que na cultura popular há muito essa expressão, vale o que está escrito, como se fosse uma exceção, uma prova de fidelidade. O povo conhece mais artigos do Código Penal. Fulano é 171, não é o artigo 171 da Constituição, é do Código Penal, porque a lei em geral é feita para oprimir, para garantir o status da desigualdade social, mas reconheço também, em meio a toda essa má tradição da cultura bacharelesca e da dissociação entre a vida cotidiana das pessoas e o aparato jurídico e político, inclusive da representação, mesmo na República, tem pouco povo na nossa República. Lima Barreto falava, inclusive no início do século passado, que o Brasil não tem povo, tem público, nessa condição de pouca cidadania, mais de assistente, que os grupos dominantes desejam que assim aconteça. Agora, o processo constituinte foi muito virtuoso, 25 milhões de brasileiros participaram, sendo que 15 milhões assinaram diretamente emendas ao texto constitucional. Eu já estava bem crescidinho e muito ativo, talvez diferentemente aí do César e do João Trindade, não sei se já eram nascidos, mas se eram bebês, né, em 88. Mas nós já, jovens e adultos, tivemos uma participação comovente nesse período. Eles são novinhos, mas eles são especialistas, viu, deputado? E isso gerou um texto, claro, que reflete um pouco essa situação. Deputado Chico Alencar, deputada, os nossos convidados aqui, eles são novinhos, um tem 28 24. E um tem 24, mas eles já estão atuando bastante aqui nessa área, viu? Já são referência nessa área de Constituição. Não, olha, eu estou vendo o notável saber jurídico e a compreensão política deles. Aliás, dizer que não era nascido, era pequenininho na Constituição, na época da Constituinte, é um elogio, viu? Eu queria estar no lugar deles, não tenho dúvida.
Então, deputado, eu queria aproveitar a presença do senhor aqui no Participação Popular para poder repassar uma dúvida de um telespectador, de um ouvinte nosso, que é o Francisco, aliás, é o Marco Antônio Ferreira dos Santos. Ele é de São José do Rio Preto, São Paulo. Ele está perguntando se tem como atualizar a Constituição para os dias de hoje, para que seja exigido o cumprimento dos artigos, para que a população não fique tão descrente assim do texto constitucional. Queria aproveitar que o senhor é um parlamentar para poder explicar para ele como é que acontece esse processo de atualização aqui dentro do Congresso Nacional. Se bem entendi, porque a comunicação telefônica, apesar de todo mundo elogiar a privatização dela... Terrível, né? Vou repetir a ruim, mas como atualizar a Constituição? Foi isso que ele perguntou. Isso. É a dúvida do Marco Antônio Ferreira dos Santos, que ele é de São José do Rio Preto, de São Paulo. Como é que atualiza a Constituição? Pois é. Em primeiro lugar, Marco Antônio, a Constituição ainda tem muitos artigos a serem regulamentados. Artigos onde ela enuncia princípios. E eu, junto com o jurista Dalmo Dallari, por exemplo, estou entre aqueles que acham que a Constituição não é detalhista demais, não. No Brasil, onde se sonega direito às maiorias sociais, é bom que ela seja mais explicitada, não precisa ser mais enxuta do que é. E mesmo assim, há artigos ainda a serem regulamentados. Isso é um elemento que tem que se avançar. Regulamentar artigos ainda só ali enunciados de maneira geral. O segundo aspecto para atualizar é através das emendas constitucionais, as famosas PECs. Já houve, se não me engano, 81 nesses 25 anos, nesse quarto de século. Agora, é evidente que toda lei reflete a conjuntura, o estágio da disputa entre grupos e classes sociais, ela reflete a nossa realidade social. A lei dificilmente inova e revoluciona. Ela incorpora, no nível do senso geral, aquilo que a realidade já impõe. A lei do divórcio, as pessoas já estavam se separando há muito tempo, até que ela, através da famosa iniciativa do ex-deputado e senador Nelson Carneiro, virou lei efetiva. A Constituição também, é claro que ela pode avançar em alguns aspectos, ser mais conservador em outras, mas não é um ponto fora da curva, um raio em céu azul. As atualizações vão obedecer aos interesses prevalecentes na sociedade. Como a gente tem um sistema político que ainda dificulta muito que as maiorias sociais sejam de fato maiorias políticas, vou dar um exemplo até bem claro. Nós temos mais de metade da população brasileira constituída por mulheres. Na Câmara dos Deputados, no Senado, talvez o João possa informar essa proporção, na Câmara dos Deputados as mulheres parlamentares não chegam a 10%. Não é que tenha que ter exatamente o mesmo percentual, mas há uma desigualdade muito grande. Uma discrepância, né, deputado? Patrão no Brasil. As classes empresariais e proprietárias estão muito mais representadas que os trabalhadores aí. Então a mudança, a atualização, ela vai sempre obedecer aos interesses predominantes no parlamento. Há quem peça uma revisão constitucional mais ampla. Isso é algo a ser discutido. Através de uma assembleia, quem sabe, exclusiva, mas qualquer Congresso Nacional, qualquer legislatura tem o poder de atualizar a Constituição, assim como as assembleias estaduais em relação às constituições estaduais e as câmaras municipais em relação às leis orgânicas. Exige-se um quórum maior de aprovação de qualquer emenda constitucional. É mais difícil que um projeto comum, mas é possível, né? Queria agradecer a participação do deputado Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, aqui no Participação Popular, para o deputado que é professor de História. Obrigada, viu, deputado? Bom final de semana. Eu que agradeço, parabéns pelo programa. Tá bom a beça, viu? Obrigada, deputado. E a gente já vai direto para São Paulo, que a nossa repórter Ana Caline, da TV Assembleia de São Paulo, que está participando hoje numa parceria aqui com a TV Câmara, já tem convidado lá. Fala, Ana Caline. Dini, eu estou aqui hoje participando do seu programa, quero você aqui em São Paulo participando do meu. Eu tenho um programa de debate também aqui na TV da Assembleia Legislativa. Vou adorar que você venha conversar com a gente, até para a gente se conhecer pessoalmente. Beleza. Olha que interessante, eu conversei há um tempinho lá atrás com o Felipe Paiva, fotógrafo, e eu questionei sobre
o voto facultativo. Ele disse que não votou aos 16 anos porque não teve interesse em votar e esperou chegar aos 18 anos, porque o voto sendo obrigatório, ele teve que ir às urnas. Já o Sérgio Mello, ele é analista de projetos e me disse que votou aos 16 anos. Olha que interessante. Por que esse interesse? A minha família sempre incentivou, minha mãe sempre foi muito... a gente sempre teve muito acesso à cultura, ela sempre achou muito importante, acabei tendo interesse em participar também desse ano. Outro ponto importante é a questão do racismo, né? A Constituição de 88 tornou um crime inafiançável e imprescritível. Você acredita nisso, né? Porque a gente vê tantos exemplos, ainda a mídia mostrando tantos casos de discriminação e racismo. Na prática isso não funciona, né? A gente vê episódios em estádio de futebol, pessoas famosas, né, que falam e isso acaba não gerando, não sendo efetivado. Então, eu acho que pela impunidade isso ainda continua acontecendo, né? Hoje tu tem exemplos de jogadores ou ex-jogadores que, né, tiveram uma postura em público e nada aconteceu com essas pessoas, nem dentro do esporte, nem na parte legal, nem nada. Agora deixa eu te perguntar uma curiosidade. Você já leu a Constituição? Não li. Não. Por que não? Não saberia te dizer. Não tive acesso, eu acho, a ela dentro da escola. Dentro da escola, que foi a questão da educação, né? Foi isso que os nossos convidados falaram. Olha que interessante esse antagonismo, né? A família falou para ele votar, participar da vida política do país e, ao mesmo tempo, ele não teve interesse em conhecer a Constituição. Faltou aliar família e escola. Não é isso, Gina? Muito obrigada, viu, Ana Kaline? Obrigada por ter lembrado de algumas conquistas que a gente teve lá em São Paulo. E a Ana Kaline, lá da TV Assembleia de São Paulo. Muito obrigada pela parceria. Vou voltar para cá e a gente agora está com o tempo meio corrido, digamos assim. O programa está para acabar, mas eu quero lembrar algumas participações, quero registrar algumas participações do Calil, do Rodrigo Costa. Rodrigo, a gente vai responder sua pergunta como fechando, tá? Fechando o programa. E eu queria lembrar também as manifestações populares. A gente ali em São Paulo lembrou algumas vezes, trouxe direitos que foram conquistados. A gente falou de coisas da população que a população não reconhece como seu, estando aqui na Constituição, mas não reconhece a lei. A população se mobilizou muito em julho e pediu algumas coisas, né? Entre elas, o transporte público melhor. Existe uma proposta de emenda à Constituição aqui, tramitando na Câmara, que é uma proposta de emenda de autoria da deputada Luísa Erundina, para transformar o transporte público como um direito social do cidadão brasileiro. Essa movimentação da população, esses pedidos da população para deixar a lei mais próxima do que ela quer, do que ela exige, seria mais necessária essa mobilização social? Seria necessário mais presença de pessoas no processo político na hora de emendar a Constituição ou de fazer até projetos de lei normais? Existem tendências aqui na Câmara, existem sugestões aqui na Câmara de tornar o processo um pouco mais participativo. Uhum. Colocar a internet na jogada, de colocar a possibilidade das pessoas, inclusive a gente aqui na SECOM, na própria Secretaria de Comunicação e na Câmara dos Deputados como um todo, a gente tem canais de conversa com a população, mas são consultivos. Existem propostas de se tornar isso assim mais participativo mesmo no processo político. A Câmara dos Deputados tem o e-democracia. Isso, mas é propositivo. É propositivo, né? No caso, seria necessário criar mecanismos de participação mais efetivos da população junto à Constituição, de emendamento à Constituição, ou até mesmo de outros projetos de lei? César Gandhi. Bem, eu acho que as manifestações de junho e julho, elas foram absolutamente pertinentes. Elas significaram uma ruptura num processo histórico que nós temos de pouca participação popular na vida pública e nos grandes movimentos. Os canais de participação, eles devem ser aumentados significativamente. Penso até que essa deve ser a visão que fica para o constitucionalismo do futuro e para os próximos 25 anos, de tornar o processo democrático fruto efetivamente de um consenso, de uma participação popular efetiva. Algum participante aí até falou, se todo poder emana do povo, por que a gente tem que ir às ruas? As pessoas elas não podem se esquecer que a democracia é um sistema que exige uma eterna vigilância,
e uma eterna vigilância que não só dos parlamentares, dos governantes, também da população. A população tem que fazer sua parte também. A Constituição, ela tem que ser cobrada, quer dizer, eu acho que não existe manifestação melhor, apesar de achar que deva haver mais participação da população em como se fazem as leis, mas Você não tem... acredita nisso? Você acha que tem como ser mais efetiva a participação para Tem fazer como lei? ser mais efetiva, mas eu acho que a preocupação tem que ser outra. Eu acho que não tem participação mais efetiva do que 100 mil pessoas na rua. Entendeu? Então, não adianta você colocar uma iniciativa popular, por exemplo, mas que depende de qualquer jeito de aprovação do Congresso. O que vai fazer um projeto qualquer, seja ele de iniciativa popular ou não, passar aqui dentro do Congresso, são 100 mil pessoas na rua. E o Congresso também, na minha opinião, tem que dar uma resposta adequada para isso. O que a população estava nas ruas pedindo era o transporte público, era o ônibus, era a tarifa de ônibus, não era colocar uma PEC para transformar o transporte público em direito constitucional. O direito à moradia está aí desde 2000. Isso está sendo respeitado, isso está gerando mais casa popular para todo mundo, quer dizer... Essa população nas ruas é que vai fazer a pressão para que os poderes políticos se movimentem para atender às demandas que foram feitas. Isso é mais importante neste momento do que melhorar mecanismos de participação popular que podem ser melhorados. Só para completar Então, professor, o senhor acha que essa é a forma de fazer a lei valer na prática? É o povo se manifestando, o povo fazendo a sua parte também. Não é só o político. O povo tem que estar lá para pressionar. Viu? Rodrigo Costa, sua resposta tá feita aí. Ele perguntou 2 vezes já aqui no Twitter, olha, como é que faz para aplicar a lei? Como é que faz para aplicar a lei? Tive a honra de ser colega de faculdade dele. Tá vendo? Do Rodrigo. Tá aí a resposta, viu, Rodrigo? Obrigada pela participação. Diga, César. Não, só para completar essa questão, é que nós levamos mais de 1 milhão de pessoas às ruas, pessoas essas que ainda continuam nas ruas. Basta ver as movimentações que estão acontecendo no Rio de Janeiro com prisões de participantes. E o que essas pessoas estavam querendo era a mudança do país. Era a mudança de um quadro político que tem problemas sistêmicos e que precisa de uma nova formatação, que precisa do cumprimento da Lei de Mobilidade Urbana, que foi aprovada no governo Dilma, que está valendo aí desde 2012, que trata o transporte público como prioridade e o que faz o governo, IPI, para que as pessoas comprem mais carros, consequência, 70 milhões de carros nas ruas. Então, o que essas pessoas estavam querendo é a mudança do país. As respostas institucionais do Poder Legislativo e do Poder Executivo ainda são absolutamente pequenas. Veja que o Congresso Nacional, nos últimos dias, estava voltado para a discussão da PEC 75, que é a PEC dos CDs, da imunidade tributária, de uma discussão que não guarda pertinência com a voz das ruas. É bem complicado mesmo. Bom, ficou aí o recado dos nossos especialistas aqui. Eu queria agradecer bastante a presença do César Grande, que faz um trabalho nas escolas aqui do Distrito Federal de Educação Política. Obrigada, viu, César, por sua presença aqui no Participação Popular. Também agradecer a presença do João Trindade Cavalcante Filho, consultor legislativo do Senado e também professor de Direito Constitucional. Acho que sanou várias dúvidas que a gente tinha por aqui, né? A conversa foi bem boa e poderia até se estender, mas nosso tempo acabou. Também queria agradecer ao pessoal que participou pelo Twitter, pelo @participaçãopop, pelo e-mail, pelo participaçãopopular@câmara.leg.br. E aí, o Júlio César de Campos, de Pouso Alegre, Minas Gerais, Nael, lá de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, o Marcos, de São José do Rio Preto, que eu já falei, né? Mas o Francisco Sobreira, lá de Fortaleza, no Ceará, a Dirce Pelágio, a Maria das Graças do Santo de Bezerros, Pernambuco, o pessoal de Pernambuco participando em peso hoje. Obrigada, viu, gente? E deixar agora o recado do programa da semana que vem. Semana que vem a gente vai falar de um tema que está pegando fogo. Essa semana saiu o artigo em tudo quanto é jornal, na internet também está bombando, na TV está bombando, a discussão sobre as biografias. Até onde vai o direito da privacidade de uma pessoa pública e até onde começa o direito da informação do público. Tá aí, tem muita gente que é contra, acha que biografia não pode ser publicada a não ser que a pessoa ou a família permita, e tem outro grupo que, na verdade, acha que não. Se é pessoa pública, tem direito, sim, tem que ser publicado, sim. O que você acha? Já pode mandar sua participação para a gente, viu? É o mesmo telefone, de graça, 0800 6969, ou então, pelo Participação Pop, no Twitter, participaçãopopular@câmara.leg.br. .br. Um beijo para vocês, um abraço, até semana que vem, a gente volta com essa discussão pegando fogo. Obrigada pela audiência, até mais.